O assunto é Venezuela. Olha, uma investigação da ONU implicou o governo Maduro em crimes contra a humanidade. Vini, traga todos os detalhes pra gente, por favor. Olha, Paulo Matias, são mais de 400 páginas deste relatório da ONU que fala que o país vive desde 2014 uma prática sistemática de tortura, repressão à oposição, amedrontamento da população, execuções extrajudiciais, violência sexual e desaparecimentos. E o Maduro, presidente ditador venezuelano, não só estaria ciente desses atos, como tinha comando ativo e dava também as ordens, contribuindo, coordenando e fornecendo recursos para tais atrocidades. Tudo isso em conjunto com todas as forças armadas da Venezuela e também as agências de inteligência do país, fora os funcionários do alto escalão do governo venezuelano. Paulo, 3.400 adversários políticos de Maduro teriam sido presos e alguns deles executados. A maioria, até hoje, Paulo, sem nenhum tipo de explicação. Esses assassinatos extrajudiciais, portanto, seriam apenas um disfarce para o combate ao crime no país. Esse relatório será apresentado na próxima semana ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU, quando a Venezuela, o governo venezuelano, também terá a chance de se defender. E o chanceler venezuelano disse que este relatório está repleto de falsidades, sem qualquer rigor metodológico e chefiada por uma missão de Washington. Paulo. Muito bem, Zé. Descobriram o que a gente já sabia, né? Já sabia, e ontem eu conversei com pessoas ligadas à comunidade de informação e fiquei assustado, porque eles dizem que há dificuldade, inclusive, para o Brasil saber o que está acontecendo no vizinho Venezuela. Há muita dificuldade para informação do que está acontecendo, inclusive ali internamente no governo. Está muito fechado. Numa entrevista com o governador de Roraima, é a porta de entrada, né? Eu tomei conhecimento de dados, assim, graves. O primeiro é o seguinte: ele pediu para fechar a fronteira no início da pandemia, né? E agora ele pede para um fechamento permanente. A entrada de venezuelanos no Brasil está numa média aí de 1.000 por dia ainda. 1.000 por dia. Ninguém foge assim de um país se tiver um mínimo de normalidade e de segurança. Para se ter uma ideia, o estado inteiro de Roraima em número de habitantes, é menor do que muitas cidades do interior de São Paulo. São 600 mil habitantes, 605 mil habitantes em Roraima. 150 mil venezuelanos estão por lá. Isso impacta o sistema de saúde, né? Os partos de venezuelanas na capital são em número maior do que de brasileiros. Os atendimentos e as cadeias estão cheias de venezuelanos também por conta de crimes praticados. Veja o grau de problema que o Estado enfrenta. O governo está ajudando com a Operação Acolhida ainda, interiorizando, levando, recebendo, mas mesmo assim sobra muito para o Estado. Por que eu estou dizendo isso? É porque ninguém foge em massa de um país assim, se houver ali a possibilidade mínima de criar os filhos, de criar a família. Essas pessoas saem caminhando por quilômetros e quilômetros, alguns andam 1.000 quilômetros para chegar ao Brasil. Então, somando-se essa cortina de ferro que foi colocada ali na divisa, com ameaças ao Brasil, com manobras militares ali na fronteira, né, a gente vê claramente de que é um país com regime fechado e ninguém sabe o que está acontecendo lá. Tem razão. E se condenado internacionalmente, é bom que o dinheiro dele no exterior pode ser, então, requisitado e ele não terá para onde fugir. Paulo, lembrando que este Conselho da ONU não tem nenhum poder punitivo, mas eles podem recomendar
que o Nicolás Maduro e o governo venezuelano seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Perfeito, Vini. Ô, Joel, a gente até comentou aqui no Morning que militantes de esquerda saíram em defesa do Stalin, né? Então a defesa do Maduro já está garantida. Caetano é por Maduro. Infelizmente tem gente que se dispõe a esse papelão. Eu não sei se vocês lembram de um vídeo que correu, que tinha uma dancinha do Maduro. Um negócio constrangedor, uns universitários lá fazendo uma dancinha. Isso tem alguns anos já. Imagino que muitos daqueles, olhando os horrores da Venezuela de hoje, já tenham se arrependido e voltado atrás. E não gostariam de não ter feito a tal da dancinha do Levante. Mas mesmo assim eu não tenho dúvida de que outros vão seguir firmes e fortes na defesa. Não existe atrocidade no mundo que não vá contar com alguém que a defenda, que alguém que, por estar alinhado com os princípios políticos ou com alguma ideologia de um regime, não vá defender. O que a gente está assistindo na Venezuela é um caso assim arquetípico, clássico, de uma tirania. É o poder quase total nas mãos de um sujeito que aparelhou as Forças Armadas, aparelhou a Suprema Corte, criou milícias armadas paramilitares para fazerem a sua vontade ao longo do país e que tocam o terror na Venezuela, ou seja, armou a população para resistir, para atacar qualquer outro que se colocasse contra ele, inimigos do regime, ou seja, um tirano, assim, um ditador no sentido clássico. Como o Zé Maria bem colocou, mais de 1.000 pessoas fogem por dia aqui para o Brasil, para a Colômbia também já recebeu milhares e milhares de refugiados, é um país em colapso, economicamente também está no colapso total, isso explica muitas dessas fugas, e parece bem claro, né? A única saída para a Venezuela melhorar, para restabelecer a paz, a ordem, para voltar alguma prosperidade, eu não tenho dúvida que vai ser a troca desse regime. Agora está muito difícil de ver como isso vai acontecer. As tentativas anteriores fracassaram completamente também, né? Aquele Juan Guaidó, que queria ser o novo presidente, aquilo lá não deu certo. E hoje em dia não tem muita alternativa. Também seria um erro querer invadir, usar forças armadas, ninguém tem nem recurso para fazer isso, criar um caos total ali. Então a gente espera, aguarda, observa, usa algumas sanções contra o regime, mas por enquanto, infelizmente, por incrível que pareça, o país pode estar nessa situação e mesmo assim o poder do ditador ser inconteste e não ter ninguém que se aproxime de poder tirá-lo dali. Muito bem. Adrilles Jorge, a ONU descobriu, como a gente relatou aqui, que a Venezuela, desde 2014, pratica violência sistemática com repressão à oposição e amedrontamento da população. A pergunta que eu te faço é a seguinte: descobriram isso da Venezuela, ainda não descobriram que a China faz a mesma coisa? Exatamente. Ditaduras socialistas, ditaduras comunistas, historicamente, todas têm a mesma trajetória e culminam em ditaduras sangrentas, opressivas, que destroem a liberdade de expressão, torturam, matam, estupram, roubam, compram o judiciário. No caso da Venezuela é mais terrível ainda porque ela é pseudo-democrática, né? Eles compraram o judiciário, subornaram militares, compraram o legislativo, prenderam os adversários tudo políticos, sob um aparato de uma democracia para oprimir, massacrar e perseguir a oposição. O Joel fala que tem sempre alguém que vai defender uma tirania, mas no caso não é alguém, é um coletivo. Existem hordas de intelectuais progressistas, socialistas. A gente tem o segundo colocado pela Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, defende. Já disse aqui no Morning Show mesmo que a Venezuela era uma democracia. Entendeu? Ou seja, você tem toda uma inteligência pseudo-progressista que defende exatamente esse tipo de coisa e passa pano na tirania de um rato, de um verme tirano, como é o Nicolás Maduro. Agora, em relação à ONU, eu acho que ela devia ter mais poderes nesse sentido, porque apontar falhas era sempre leniente em relação a ditaduras socialistas, né? Ou então a um tipo de relativismo cultural. Na Turquia, em algumas regiões, uma mulher que é estuprada é obrigada a casar com seu estuprador. Isso não é relativismo cultural e obedecer ao sagrado, o direito sacrossanto de uma cultura, de um povo. Isso é ser leniente e complacente à barbárie. Da mesma forma, a Venezuela. Ele tem que ser expulso na base da porrada e na guerra, sim, Joel Pinheiro da Fonseca. Não é que o caos vai se instalar, o caos já está instalado na Venezuela. A Venezuela calma, a Venezuela é um caos.
O grande herói do século XX chama-se Winston Churchill, que era considerado por Chamberlain, seu antecessor, como um belicista. O Chamberlain queria fazer as pazes, ser amiguinho dos nazistas, ser amiguinho porque os nazistas representam pessoas, não queria debater com o fígado. E aí veio o Churchill e fala, vamos pra porrada, vamos tirar esse nazistinha filho de uma égua na base da cacetada, e tirou. A guerra, a violência, às vezes, é fundamental para a manutenção da paz. Não se negocia complacentemente, diplomaticamente, com um rato ditador como é o Nicolás Maduro. Tem que tirar na base da cacetada. A ONU não pode ser uma observadora distante. Ela tem que alertar povos vizinhos e o próprio povo da Venezuela para se instaurar de maneira legítima e violenta, assim, contra esse verme ditador chamado Nicolás Maduro. Vamos lá, respondendo às bravatas adrilianas aqui. Adriles, ninguém aqui é contra o poder militar é importantíssimo às vezes. Eu vou te dizer o nome de um ditador pior do que o Nicolás Maduro, Saddam Hussein. Estados Unidos fez isso que você queria, foi lá e tirou Saddam Hussein na porrada. Olha a situação do Iraque hoje em dia. Você quer um Iraque na nossa fronteira? Você quer um caos? Você acha que o Iraque tá bom hoje em dia? Não, não tô dizendo, mas isso é sofisma. Você está acompanhando a situação no Oriente Médio, Médio, isso é sofisma. Se o país não consegue se coadunar de maneira correta, não é culpa de quem tirou um ditador. Você acha que os Estados Unidos sequer tem capacidade hoje em dia de manter mais um Iraque que vai criar um caos, que vai ter grupo armado? Qual é a solução que você dá, Joel? Então, a solução imediata, quando você descobre um tirano assassino, é depor o tirano assassino. Os senhores que comentam com o fígado, vamos organizar essa bagaça aqui? Eu tô com o fígado à prova, meu fígado virou patê. Peraí, porque se vocês falarem ao mesmo tempo, quem tá no rádio nos ouvindo não vai curtir. Então vamos organizar isso aqui? Quem vai? Joel, vamos lá. Joelzinho, vai lá. Vamos continuar minha argumentação, que no caso aqui não é com o fígado, é com o cérebro. A gente tem que usar a inteligência para usar a força militar. Na Segunda Guerra, a gente tinha uma potência expansionista, que era a Alemanha nazista, dominando outros territórios. Aí sim, se um país está querendo dominar outros, é guerra e não tem a menor dúvida. Isso que estava errado quem tentou fazer a paz com Hitler. Na Venezuela, no Iraque, na Líbia, que os Estados Unidos recentemente também tirou o ditador, que era pior que o Maduro, hein? Ele cortava a cabeça de pessoas, o cara da Líbia ali. Criou-se uma situação de caos, de anarquia e de células terroristas muito mais fortes do que tinha antes. Esse é o perigo da intervenção militar mal planejada, da intervenção militar que é, não, vamos tirar esse ditador malvado e depois a gente melhora. O que vem depois, em geral, não é melhor. É o caos, é a guerra civil e é o uso daquilo pelo crime organizado e pelo terrorismo de forma ainda mais intensa. Pensem as selvas da Venezuela, novos talibãs do narcotráfico. Esse é o risco que a gente corre. Por isso a intervenção militar ali não seria uma boa pedida, não. E o próprio Estados Unidos vê isso, né? Eles queriam usar o Brasil para tentar dar uma coisa. O Brasil também não tem nem dinheiro para fazer isso. Então, os próprios Estados Unidos não querem se meter nessa roubada de ter um Iraque. Vamos lá. Que Iraque? Joel, você sabe como é que está a situação do Juan Guaidó, que tinha se declarado alto presidente da Venezuela? Ele ganha força agora com este relatório da ONU. Ele tem algum poder de tirar o ditador Nicolás Maduro da presidência ou não? Ele ganha uma força moral, né, Vini? Mas não tem poder real nenhum ali. Criou-se... Lembra que teve manifestações muito fortes? Não tem força militar. Né? Naquele momento parecia que talvez o povo conseguisse alguma coisa ali. Mas peraí, deixa eu falar, pô. Passou. Então, infelizmente, me parece que o Guaidó, a chance, a janela de oportunidade dele, me parece que passou. Perfeito. Adriles, por favor. Vamos lá, rapidinho. O Churchill impediu o expansionismo de um autoritarismo hitleriano. Ok, a Venezuela tem um expansionismo bolivariano que tem comunicação com muitos outros países da América Latina. E outra coisa, expansionismo, isso é um relativismo. A Venezuela, o povo venezuelano é oprimido e ele deve ser defendido porque é parte da humanidade. Entendeu? É parte da humanidade. Você tirar de imediato um tirano não implica dizer que a situação vai ficar caótica. Isso é um sofisma seu, Joel. A primeira coisa, quando você vê uma injustiça, quando você vê, seja, um sujeito estuprando uma mulher, você tira ele de cima dela. Depois, se ela vai ter consequências, ou se o estuprador vai voltar para atacá-la, não quero saber disso. A primeira coisa, quando você vê uma injustiça real e cabal,
é você tirar o opressor e o injusto de cima da vítima, cara. O que vai acontecer depois, só Deus sabe. Ok. Vocês comentaram muito com o fígado aqui, eu quero O meu ouvir fígado quem é o meu que cérebro comenta hoje. com o cérebro, com a cabeça. Eu tenho Zé, fígado cerebral irracional. peraí, Adriles. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro. Eu queria saber de você. Hoje você fica com o Joel ou Adriles? Com a história segundo Adriles. Opa! Hoje deu Adriles. Olha só, o Adriles. Diga. O Adriles, no início do governo do presidente Bolsonaro, ficava com a impressão de que o Brasil poderia entrar numa luta armada com a Venezuela, com apoio americano, inclusive. Existia essa possibilidade. Eu me lembro de José Sarney, ainda senador, e ele gosta de política internacional, ele analisando a corrida armamentística que entrou a Venezuela, ainda antes do Maduro, e desequilibrou aqui a América do Sul inteira com o armamento, caças, carros de combate. A Venezuela aproveitou o dinheiro do petróleo, em vez de se desenvolver, se cuidar de tecnologias, comprou armas e desequilibrou. Eu perguntei ao vice-presidente Mourão, que já se viu na Venezuela e entende muito de Venezuela, sobre exatamente essa situação na Venezuela. E ele me respondeu que não sabe da manutenção desses caças, da manutenção dos carros de combate, e me disse também que chegaram armas novas e o apoio internacional à Venezuela é muito forte. É isso que sustenta a Venezuela. China, Rússia, e aí ninguém sabe exatamente qual é o poderio, de forças que tem a Venezuela, daí o perigo de entrar numa aventura assim. Muito bem, Zé Maria Trindade. Zé, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação no Morning. Amanhã sextou e você está com a gente. Eu vou continuar aqui, ouvindo e comentando, mas não vai sair no ar. Ganhei, hoje eu ganhei. Valeu, Zé, abração pra você. Paulinha! Ele chamou de aventura, hein, Chega! Ganhei! É uma aventura em prol da humanidade. Não vem relativizar, não. Espera aí, vocês estão achando que é Joel e Adriles Show aqui?